Hoje nós vamos estar pintando as berinjelas, ó. Nós temos aqui, eu vou pegar a cor cappuccino e vou estar colocando, depositando aqui, ó. Nós vamos vir só até aqui, ó. Tá bom? Venho aqui e coloco até aqui, ó. Feito isso, eu já venho, para não secar minha tinta, eu já venho espalhando ela, esfumando, que a gente chama, tá bom? Eu vou esfumar toda ela aqui, ó. Pode colocar força, porque não tem incolor. Então, a gente vai... Ó. Aqui, ó. Com esse movimento aqui, você vai conseguir ir esfumando, ó. Não pode deixar marcadinho ali. Então, você vai segurando o paninho, se for o caso, e vai espalhando, ó. Porque se você pintar até no final aqui, pode ser que ele seque, tá bom? Então, o bom é você ir devagarzinho, ok? Feito isso, você termina aqui, ó. Põe a tinta bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Ó, preenche. Preenche aqui. Aqui é uma escadinha, tá? Daí aqui também, ó. Venho. Vou colocar um pouquinho mais de tinta. Sempre coloca a tinta aqui bem pertinho. E vai puxando essa tinta bem devagarzinho pra cá. Nunca eu venho aqui e pego tinta no pincel e ponho pra cá, assim, ó. Não, sempre pertinho aqui, ó. Tá? Toda vez que eu pegar tinta, é bem pertinho do desenho. E aí sim, depois que eu coloquei, eu venho aqui espalhando essa tinta, para ela ir sumindo devagarzinho. Olha, eu subi já, eu acho que até é demais, ó. Fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ok, se eu subir lá, eu tenho que subir aqui, ó. Vou subir um pouquinho aqui, ó. Porque tem que ficar mais ou menos da mesma altura a minha base. Tá bom? Muito bem. As crianças já vão ficar só com essa parte aqui mesmo, tá? Só o cappuccino, ou um amarelo pele, um jatobá. Só isso aqui, tá? Para as outras, né, que querem já fazer um detalhe a mais, aí você pega um terra queimada, você pega uma outra tinta aí que você tem à sua disposição, que é um tom acima, e você vai colocar aqui mais um tom e mesclar para que ele venha sumindo, ó. Tá vendo a diferença aqui?
Então, é isso, basicamente isso. Só que você vai manter aqui, ó, só mais perto mesmo. Não é para descer até na bordinha do cappuccino. Esse daqui é terra queimada. Mas serve o jacarandá, serve o sépia, serve o cerâmica. Então, eu vou fazer isso aqui. Toda vez que eu aumento a cor da tinta, eu diminuo a quantidade que pego. Então, já fica aí a dica. E aí eu venho esfumando, não pode ficar marcada assim, ó. Eu tenho que vir e fazer aqui o encontro delas. Não posso deixar assim. Muito bem, aqui ó, nessa folhinha ela tá dobrada, então eu preenchi com verde folha aqui, tá? E vou colocar o verde musgo na parte de trás aqui dela, que ela tá dobradinha, que ela é mais escura. Então, a gente vai colocar verde folha e eu vou colocar aqui onde ela é dobradinha, ó. Eu vou colocar o verde musgo. Então, é só preencher aqui bem certinho. Muito bem. Aqui vai ficar dessa maneira aqui, ó, mais escuro, mais claro. Para as crianças mais novas, né? Você vai manter isso aqui e no máximo que você vai pedir para elas fazer vai ser nervuras nessa parte aqui, ó. Ó, marca com o seu cabinho e pede que ela faça, né, com branco, com marfim, as nervurinhas aqui, ó. Vou colocar aqui com sépia. Ó. E você vai marcar aqui. Eu tô colocando aleatório, né? Porque essa daqui a gente ainda vai trabalhar ela, ó. Vou colocar aqui um escurinho, né? E a gente vai trabalhar ela. Para as crianças, fica interessante você colocar numa cor mais clara, que seria o marfim, o branco, tá? O amarelo bebê. No caso das mulheres e adolescentes, a gente ainda vai escurecer aqui dentro. Então, você pode pegar o verde pântano ou o sépia e você vai escurecer essa parte aqui, ó. Ó. Escurece essa parte aqui. Que essa daqui também tá por baixo, né? Então, eu venho aqui já escurecendo. Já venho mesclando, ó. Se você for obedecer o realismo, aí na questão aqui, a folha é bem escura. Aqui nós não vamos ir tanto por realismo. Então, vai ficar assim. Essa parte aqui, que eu já tinha mostrado, né? Eu vou voltar um pouquinho do verde folha. Ok. E vou vir com o verde verde pântano. E não vou deixar clarinho aqui não, ó. Que é escuro, ele tá atrás. Vou até pegar um pouquinho do verde musgo, que foi usado ali naquela parte. E vou colocar.
Então, tem esses detalhes aqui, ó. Feito isso, aí você vai marcar, agora sim, ó. Ui. Marca bem. Aqui também. Aqui. E aí eu vou vir com o petróleo mesmo. Vou acertar essa beiradinha dele aqui. E vou dar um tempinho, porque se eu vir com claro aqui, que é o que eu preciso fazer, ele vai misturar, né? Não era isso que eu queria. Então, eu vou dar um tempinho para ela ficar aqui. E depois eu venho com o clarinho, tá bom? Muito bem, agora aqui, ó, preenchi de verde folha, pode ser outro verde, tá? Lembra? E aqui eu vou fazer já os risquinhos com o branco, pra vocês verem, ó. Ele vai ficar bem clarinho, só que por quê? Porque a nossa berinjela, ela tende a ser... Aqui é só ilustrativo, então vocês vão ver que eu tô fazendo assim só grosseirinho. Ó. Aí as crianças vão vir e vão fazer isso aqui. Tá? Pra elas já tá bom assim, tá bom? Para as mulheres em si, não. Vamos... Deixa eu voltar um pouquinho. Ou se você quiser, você põe o sépia também, igual nessa daqui. Você pode colocar um sépia e vai dar tudo certo. Com as adolescentes e mulheres, se acaso alguém quiser fazer, você vai escurecer aqui, né? Porque está embaixo, né? Da berinjela. Vamos escurecer aqui o miolinho, ó. E deixar ele bem desfocadinho, ó. Não é pra você fazer esse primeiro risquinho pra ele ficar fininho. Isso daqui é sombra, tá? Então, mesmo que você vai colocar aqui, ó, em cima dessas nervurinhas, você vai colocar e vai esfumar, ó. Esfuma pra baixo. Esfuma aqui pra baixo também. Ó, só pra ir marcando a sombra que ela tem aqui, ó. Tá bom? Aqui também. Primeiramente vai ficar assim, ó. Fica esquisitinha mesmo. Eu acho que fica, né? Aí aqui tem uma questão, ó. Ela é onduladinha. Então você vai ter que decidir aqui, ó, em alguns lugarzinhos, ó, que ela vai ser mais escuras. Então eu vou escurecer mais aqui, aqui. Ó, só nas dobrinhas, ó. Aqui já tá escurinho, né?
Essa aqui parece muito com a folhinha do copo de leite, do antúrio. Aqui eu tenho que cuidar porque eu já venho aqui de uma folhinha escura, né? Ok? Com isso, né? Aí eu venho aqui e escureço essa parte, porque ela vai estar por baixo. Ponho mais tinta escura no meio. E aí eu carrego para as laterais e carrego aqui pro meio. Ó. É ali que vai estar centralizadinho. Essa base aqui vai ficar escurinha mesmo, ó. Se você não ponhar sombra, não fica legal a luz, tá? E aí, então, eu venho marcando. Ela é um pouco mais grossinha a sua nervura, por causa do tamanho da própria folhinha. E aí, eu venho em cima aqui, ó, da onde eu já esfumei, né? Ó, e coloco a minha marcação. Depois, eu ainda vou vir ajeitando ela. Vem aqui, dou umas esfumadinhas. Aqui, ó. Eu acho que fica melhor assim. Ok? Porque daí, ó, por exemplo, aqui. Aqui eu vou pegar e vou colocar luz já, ó. Eu venho aqui, coloco luz, e aí ele dá o contraste, tá? Daqui. Não muita. Ó. Então, se ele tem sombra, então o contraste fica mais bonito. Ó. Vou colocar só um tiquinho aqui, porque eu quero que ele fique bem escurinho. Então, eu vou vir aqui, vou estar trabalhando com ela aqui. Aqui, então, eu já vou aproveitar, ó, que é aqui que eu quero claridade, né, ó. Aqui é bom essa folhinha para vocês entenderem quando eu falo lá das folhinhas pequenininhas, ó. Eu venho zigue-zague bem perto aqui da minha marcação para ela ter essa profundidade, entendeu? E esfumo. Vai sumir um pouquinho. Aqui eu vou pôr só em uns 2 lugarzinhos. Deixa eu pôr aqui.
para que ele fique claro, mas não tanto. Feito isso, ó, essa vai ser a maior, essa é a menor, essa e uma pitiquitinha aqui, ok? Então, elas vão ficando assim. Com isso, eu posso fazer acabamento mais escuro ou não, ou eu deixo assim mesmo. Depois eu venho e retoco essas nervurinhas e tá tudo certinho. Muito bem, aqui ó, eu preenchi de marrom. E aí eu vou colocar o siena natural aqui nessa capotinha aqui, que vai fazer aqui como que se fosse um chaminé. Então, vai ser aqui a capotinha dele, ó. Aqui vai ficar, né, dessa maneira aqui, ó, tá? Para as crianças. Para quem já pinta, então, a gente vai pegar um pouquinho do marrom e vai tonalizar essa capotinha também. Ela vai ser mais clarinha, mas ela vai ter um tonzinho aqui do marrom, né? Pra ela não ficar assim muito desconsoladinha. Ó. Vai ponhar um pouquinho do branco. Pra fazer uma fontezinha de luz ali. E aqui, na base dela, nós vamos colocar um pouco mais escuro. Escurece de um lado, tá? Dando puxadinhas. Aqui embaixo também é mais escuro. Parece um cogumelinho. E aqui nesse lado onde ficou só o marrom, eu venho com branquinho. E vou fazendo tipo um zigue-zaguezinho. E vou deixar ele um pouco mais clarinho. Venho com um pouquinho mais. E deixo por enquanto assim. Ok? Muito bem. Aqui, ó, eu já preenchi com o violeta, tá? Então, aqui das crianças, para os menores, a gente faz assim, ó. Um é violeta, uma pode colocar... Se você não tiver o violeta, você pode colocar o azul cobalto, tá? Ou azul turquesa. O bom é os tons aí de violeta, de uva. Então, violeta, pode colocar o uva, pode colocar o magenta, para eles diferenciar de cores, para que eles não precisem tonalizar. Se acaso você tem diferentes cores, por exemplo, eu posso colocar esse aqui violeta, esse um amora, esse um magenta. Então, elas ficam diferentes, sem a criança precisar fazer aqui muita mistura. E aí, você vem aqui, aonde é mais gordinho, né? E aqui, e você vai tonalizar um pouquinho. Não precisa chegar nem até aqui embaixo, né, da outra, porque ela é mais escura mesmo. Ó. E aqui também, para não ficar muito assim, sem vida, né?
Olha como já muda. Ok? Eu vou pegar o pituá só para ser mais rápido, ó. Venho aqui. E venho aqui. Ó, tá pronta essa daqui. Eu já ia esquecendo de gravar. Ó, como eu demonstrei primeiro para as crianças, agora eu peguei uma cor chamada azul petróleo. Pode ser o verde pântano também, pode ser o preto, né? Mas o preto vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado. E vou fazer essa sombra dela aqui, ó. Que ela é bem mais escura. Por enquanto, tá tranquilo com o pincel grande. Se você vê que o seu pincel tá muito grande, aí você troca, tá? Venho aqui, fazendo essa parte mais escura. Vou sombrear aqui também. Só subo em alguns lugares. Porque essa daqui, eu quero que ela fique bem escura, ela tá bem atrás. E tal. Ó, eu vou colocar uns detalhes ali numa beiradinha, então eu sei que se eu manter o meu pincel grande, eu vou borrar ali. Então, ó, eu vou colocar aqui, porque aqui essa... Tão bonitinho, né? Parece um chapéuzinho. Então, eu vou colocar aqui com o pincel um pouquinho menor. Pra mim não puxar muito pra baixo. Então, o seu pincel vai variar do que você tá fazendo. Se é um fundo, você pega um pincel... Se é uma base, um fundo, você pode pegar um pincel grande, amarelo, que vai te ajudar a forçar aí a tinta. Se é, no nosso caso aqui, algo mais tranquilo, né? Só preenchimento. Mesmo assim, aqui onde eu quero a luz, eu vou colocar um pouquinho de magenta. Só para ela ter essa tonalidadezinha aqui mais rosada. Ela não vai pegar muito, porque eu precisava ter feito isso antes. Mas como tô fazendo aula para todas as idades, então a gente só vai acrescentando cores no decorrer. Ó, aí sim eu vou vir, agora, né, que eu já escureci, eu vou vir com um pouquinho do branco e vou colocar pincel pituá ou a brocha ou um pincel amarelinho também, ele facilita bastante a vida da gente. Ó. Só que cuida porque ele mistura mesmo. Aí você pode perder um pouquinho a leveza da sua pintura. Mas se você quiser mesclar, é ele, ó. E aí eu venho com um branquinho pra me marcar. Como ela é bem decorativa, bem tranquila, então posso vir aqui, marcar, dar batidinhas. Com esse pincel mesmo. Venho aqui, também marco bem com esse pincel mesmo. Ok? Olha, agora aqui, ó, assim, a janelinha, ela tá por baixo, né? O acabamento dela vai ficar por baixo. Eu quero que fique um pouquinho mais leve esse desenho. Então, eu coloquei amarelo para dizer que tá ligada a luz, sabe? E tá refletindo na janela.
Então, eu venho aqui com o meu siena natural e vou fazer essa lateralzinha aqui, ó, que é a beiradinha da janela, tipo a grossurinha da casca da berinjela. Então, eu venho aqui, ó, ajeito, tá? E vai ficar assim, ok? Aqui, ó, é siena natural também, então eu já vou colocar um siena natural, porque depois que eu for pintar a berinjela, o acabamento é por cima dele. Muito bem. Então, siena natural nas beiradinhas, né? E daí amarelo aqui no meio. Então, aqui aqui, ó, foi riscado de caneta, então ela não vai sumir. Então, depois eu vou pegar o sépia e vou fazer aqui o contorno. Para as crianças, vocês podem colocar elas fazerem aqui um risquinho, que é a parte aqui da janelinha. Eu vou colocar o marrom aqui na portinha e um pinguinho só de sépia. Não vai ter muita coisa na portinha, não. Olha aqui, ó. Para as crianças, você pode escolher o marrom, o siena natural. O siena natural também ficaria muito bonitinho, tá? Fazer marrom só a fitinha, siena natural. E aí, eu vou colocar aqui a bolinha aqui, ó, que é a maçaneta, tá? Seria isso aqui. Então, pra gente que vai dar uma mexidinha a mais, né? Eu vou colocar um pouquinho do sépia aqui. Fazer esse contorninho, umas puxadinhas pra cima. Faz o contorninho aqui. Essa da frente vai ser mais puxada no magenta, então tá tudo tranquilo. Vou colocar um pouquinho aqui nesse, que é o batentezinho. E vou colocar um pouquinho aqui. Ok? Feito isso, eu vou vir aqui com o sépia e vou fazer, ó, que já secou, né? Então, eu vou fazer. Tenta fazer o mais delicadinho possível, tá? Tava vendo aqui que você tava gravando, que de vez em quando eu faço e depois eu vejo que não tá gravando. Ok? Fazer a sombra, porque ela tá por dentro. Então, é como se tivesse gente dentro de casa com a luz acesa. Vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer uma luz aqui nessa portinha, tá? Pra ela não ficar assim muito sem gracinha. Fazer uma luz aqui. Aí eu vou pegar, vou colocar aqui. Costume de limpar no dedo. E na mão. Aqui. E vou colocar um pouquinho aqui.
Pra dizer que tá clareando a beiradinha. Agora, com um pincelzinho ou com um cantinho do pincel, você vai vir aqui nessa bolotinha minúscula e ainda colocar uma luzinha, ok? Se você quiser, você também pode colocar uma luz aqui assim, ó, imitando aqui a claridade que tá dentro da janelinha, tá? É opcional. Eu vou colocar aqui para mostrar para vocês, ó. O interessante é que pareça que ele tem uma luzinha, alguém ligou uma luz lá dentro da casinha. Muito bem, então, ó. Essa daqui já tá preenchida, vai ficar assim para os alunos menores, só o preenchimento. Para os alunos que são maiores um pouquinho, então a gente vai usar a cor que está ao lado para tonalizar ela. Por exemplo, aqui nós vamos usar o violeta em cima dessa cor aqui que é o amora, tá? Então, eu posso vir aqui e vou fazendo sombra. Aqui tem sombra. Aqui tem sombra, ó. Ela está por baixo. Dessa outra aqui. Então, eu venho colocando, não pode demorar muito, porque se secar, daí a gente não consegue mesclar mais elas, tá? Então, tem que ser rapidinho, bem certinho. Não tem incolor, então ela vai secar bem mais rápido. O incolor é para isso, para dar uma segurada, para que ela não seque tão rápido. E você gaste menos tinta. Mas o nosso caso aqui tá sem o incolor. Vai gastar menos tinta, mas gasta mais incolor. Só que você trabalha um pouquinho mais tranquilo. Ok? Coloca aqui também, que é a sombra desse chapeuzinho que ela tem aqui, que é o cabinho. Ó, diferencia bem da outra já, porque foi totalmente com a tinta diferente. E vai ter uma tinta que outra parecida, para que não fique tão diferente. Eu ainda venho aqui com o mais escuro que eu usei ali, que foi o azul petróleo. Troquei de pincel, tá? Tá com meu pincel bem grandão. Troquei, porque eu não posso correr risco de espalhar essa cor mais do que aqui bem perto dela. Então, eu venho aqui, vou depositando. Como a tinta tá totalmente molhada, ó, depositei aqui. Não vou puxar muito pra fora, não. Quero só marcar bem aqui, que é sombra. Ó, colocar aqui, ó, a luz, né?
Se aqui é sombra, então a luz dessa daqui vai ficar aqui. Deposito aqui. Vou fazer aqui. Muito bem. Venho com um pouquinho do branco. Vou marcar aqui 2 pontinhos. Fui. Depois, quando ela estiver mais sequinha, eu venho e marco melhor. Então, vai ficar assim, ó, fica bem diferente da outra. Aqui eu já preenchi com o magenta, olha como fica bem diferente, ó, bem escuro, bem médio e aqui bem clarinho. Então, as crianças vão fazer isso e vão colocar um ponto de luz, só o pontinho de luz aqui, ó, tá? Ó, bem aqui. Deixa eu limpar, que foi muito. Tá? Vamos vir, vão mesclando. Vamos deixar ela assim. Até mais claro, né? Só assim, tá? Pra ficar bem diferenciado. Olha aqui, eu bem empolgada conversando sozinha, né? E vi que eu não tava gravando. Eu peguei o Amora agora, ó, e vim aqui, ó, nesses lugarzinhos aqui de baixo, porque aqui é sombra. Rodei tudo aqui em volta da portinha, aqui, pra ir já tonalizando, ó. Aqui eu ponho a luz, então eu não posso pôr a sombra. Então, eu venho pra cá, venho aqui embaixo dele, né? Eu peguei o Amora, já pra não fugir muito da cor aqui, da que tá na lateral. Então, o Amora vai vir aqui. Né, ó. Vou escurecendo um pouquinho mais com o Amora. E assim eu vou chegar no violeta. Aqui eu não tô querendo colocar o azul petróleo. Eu quero deixar ele um pouquinho mais claro. Então, eu venho e vou escurecer um pouquinho com o violeta. Ó, pra ela ter uma corzinha mais parecida com as irmãzinhas dela ali. Então, ó, ficou assim. Eu ainda coloquei um azul aqui. Ui. Coloquei um azul petróleo aqui, porque como eu preenchi todo,
ele com magenta, ele fica brigando para aceitar as outras cores em cima. Se você for fazer, você já coloca o magenta só mais aqui, né? E aí fica mais fácil se você quiser. Mas geralmente é pra gente não ficar brigando. Aí eu briguei. O violeta não queria ficar muito em cima, coloquei aqui um pouquinho de azul petróleo, ó. Só bem pertinho e aqui que precisava ficar um pouquinho mais escuro. Agora nós vamos fazer o acabamento com os cabinhos. Aqui, ó, as crianças vão pintar assim, ó, com um verdinho mais claro ou verde oliva, tá? Eu prefiro um pouquinho mais claro, se fosse eu que fosse pintar com elas, tá? Então, aqui é um verde pistache. Pode ser verde maçã, pode ser verde folha, pode ser... Deixa eu ver aqui, um verde kiwi também, tá? Agora, eu vou tonalizar um pouquinho mais igual essas daqui, ó. Essas eu já fiz, então eu vou mostrar aqui como que eu fiz. Eu peguei o pinheiro e o pântano, tá? Então, eu venho aqui e vou tonalizar só um ladinho. Deixa eu ver se tá dando de ver. Vou tonalizar um ladinho aqui, ó. Pra fazer essa curvinha aqui. Vou vir aqui. E vou mantendo aqui. Essa parte, ó, tonalizei. Vou marcar aqui esse daqui e esse daqui. Ó. E aí, eu vou esfumar essa minha marcação. Ok? Venho com mais tinta, se acaso eu achar que ficou muito claro, ó. Que é pra mim fazer a curvinha aqui dessa parte aqui dela. Que ela é toda redondinha. Vem aqui mais escurinho. E ok. Agora, eu venho com o pântano. Coloco bem na beiradinha aqui, aonde eu coloquei o pinheiro, né? E vou tonalizar. Tonalizei pra cá. Agora aqui. Vou marcar ela aqui. Né? E aí, eu venho misturando e subindo. Se a tinta de baixo tá bem molhadinha, é bem fácil de fazer isso aqui. Ok? Pra mim já tá bom. Tonalizei aqui. Agora, eu venho com o branco e vou colocar pro lado contrário da sombra. Se aqui tem sombra, então
Eu venho aqui pro lado contrário da sombra e vou colocar aqui a luz, ó. Pra dar a sensação aqui de curvinha. Vou colocando aos pouquinhos e vou dar puxadinhas aqui no meio, ó. Aqui no meio, pra dizer aqui que ela é levantadinha, que ela recebeu luz aqui. Então, venho, vou misturar essa primeira pincelada de tinta que eu coloquei, ó. E aí, sim, eu venho aqui vendo se faltou mais escurinho, eu marco. Se eu quero, né? Ou depois eu volto com a luz seca, quando já seco, e coloco algum ladinho aqui que eu quero que seja mais escuro. Mas no caso aqui, eu vou me concentrar em fazer a luz bem marcadinha aqui. Aqui já ficou como acabamento, né, ó. Aqui. Aqui, esse caminhozinho seria uma cor, né, mais clarinha, mas eu vou fazer assim, só pra questão de não misturar, pra gente facilitar a vida aí das crianças, ó. A primeira pedrinha aqui, que é um degrau, né? A gente vai preencher com o siena natural. Coloca o siena. E a segunda, você já troca a cor. Nós vamos colocar sépia. O verde oliva também dá, tá? Se não tiver sépia, põe o verde oliva. Aqui. Só pra diferenciar. Muito bem, para as crianças vai ficar assim, para quem já tá pintando mais tempo, aí você vai pegar o próprio sépia que você tava trabalhando ali e vai tonalizar só essa parte aqui de trás dela, ó. Pega o sépia, ó, e tonaliza ela aqui, ó. E o sépia de baixo, você vai colocar uma luz com o siena. O correto, se a gente fosse fazer, assim, para ficar mais real, a gente colocaria tudo siena e tonalizaria. Mas como vocês veem, primeiro é de um jeito um pouco mais fácil para as crianças, e aí depois pra gente, ó. Misturei, e aí eu venho aqui e vou colocar uma luz aqui nos dois degrauzinhos.
né? Pra ficar assim mais fofinho. Aqui também. E aí, a gente finalizou o nosso desenho aqui. Olha, ele vai ficar assim e você vai retocar alguns lugares, mas fazendo assim já fica muito bonitinho.